Olá, bom dia. Hoje sábado, 15 de abril de 2023. E hoje é um dia muito especial para mim. É aniversário de uma das minhas filhas. E é isso. Hoje nós vamos... Hoje eu vou colocar algumas questões que mandaram para mim, algumas perguntas, e vou respondê-las para depois dar sequência a esse nosso curso informal de autoestima. Bom, já estamos na parte 9, né? É importante que você que queira se aprofundar, que não ouviu as outras, né? Então já é a parte 9 que está aqui no grupo, nesse grupo da autoestima. E também está no YouTube, no meu canal Viver Consciente, Livre Pensar. Então, a primeira questão que me trouxeram foi sobre o princípio desse curso, as causas da baixa autoestima, aonde eu falei sobre as predisposições para ter baixa autoestima. E aí eu citei o trauma do nascimento. Então me perguntaram se todo nascimento pode trazer traumas. Segundo estudos, né, que já foram feitos, nem todo nascimento provoca traumas. Né? Acontece que o nascimento em si, né, ele não deixa de ser um pouco traumático, principalmente para aquele que nasce. E principalmente nesses procedimentos médicos que são, no caso aí da cesariana. E aqueles partos que são complicados, né? São alguns partos de risco, porque aí aquele que nasce, o nascituro, ele já sofre um impacto maior emocional, tá? Além do físico, um impacto maior da questão de viver. É como se de repente esse nascituro desce de cara com uma realidade onde que gera sofrimento. Então, digamos que ele pensasse, então ele pensaria, tipo, olha, viver é isso, né? Viver é sofrimento, então eu estou nascendo para sofrer. Essa é uma das leituras, tá? Porque, inclusive, o Frederic Leboyer, que é um obstetra, que escreveu um livro que chama-se Nascer Sorrindo. Eu sempre recomendei esse livro para aquelas mães que estavam grávidas, né? E até para aqueles que iam querer ter filhos. Então, nesse livro ele fala, uma das coisas que me marcou bastante foi que nós, os adultos, nós achamos que a criança, ela é um objeto, né? Tipo assim, que ela não sente nada, ela não sente, não sofre, né? Mas a verdade é que esses estudos apontam que a criança, o que mais ela faz quando nasce e até durante um período da gestação é sentir. Então, nem todo o nascimento é traumático, mas muitos
geram traumas e bloqueios. Então depende da história de cada um, da história da gestação, da história do parto. Então cada um tem que pesquisar isso. Eu sempre perguntei aos meus clientes em terapia, uma das primeiras perguntas que eu sempre fiz, e até hoje faço, é o que ele sabe, como foi a sua gestação e como foi o seu nascimento. Porque às vezes é possível detectar aí, nesses tempos, alguma coisa que influencia negativamente a sua autoestima. Eu já disse, aquela criança que sofre ao nascer, ela tem uma predisposição para baixa autoestima, porque ela já nasce, né, com o medo, já nasce com o medo, com o receio, já nasce no sofrimento. Daí que eu sempre falo que os pais, quando geram o filho, eles têm que ter esse conhecimento e essa responsabilidade e saber que tudo que o ambiente onde ele está sendo gerado também o afeta. Então é mais ou menos por aí. Tem um capítulo no meu livro, nesse livro aqui que eu já mostrei um monte de vezes, que eu falo mais sobre isso. Mas eu já falei aqui, né, no princípio. Ok? Uma outra questão que o pessoal levantou, fala pessoal, é aqueles que se interessaram, fizeram contato e tal, mandaram uma perguntinha. Uma outra questão tem a ver com... Tem gente que me perguntou, existe o excesso de autoestima? Eu não creio que exista excesso de autoestima, porque a autoestima é uma coisa boa, tá? Como a gente já explicou no curso e vem explicando. Então, eu digo, não existe excesso de autoestima. As pessoas às vezes confundem, porque tem pessoas que têm um orgulho exacerbado, né? Tem um ego exacerbado, vai além de ser extrovertido, é aquela pessoa espaçosa, ou aquela pessoa que se acha, né? E que acha que os outros são menos que ela, etc. Isso não é excesso de autoestima. Na verdade, isso é falta de autoestima. Porque toda pessoa que se coloca numa posição de achar-se melhor que os outros, né? Melhor que os outros, de achar que ela pode mais, então ela é espaçosa, ela avança no espaço do outro, essa pessoa tem problema de autoestima, porque na verdade não existe excesso de autoestima. A verdade é que a maior parte das pessoas tem carência de autoestima, não excesso. Porque a autoestima é uma coisa de equilíbrio, certo? É uma coisa de equilíbrio. Quando você tem uma autoestima boa, uma autoestima equilibrada, você age de forma boa, de forma adequada. Você não exagera. Você não entra nessa de achar que você é o bambambam, né, da balachita, que você é o cara, é a cara, que você é melhor que os outros. Não se trata disso. É um sentimento interior, né, de empoderamento de si mesmo, no princípio. E a autoestima, ela estimula a pessoa a ter boas metas na vida, a se portar de forma adequada e a respeitar o espaço do outro. Então, não existe excesso de autoestima. Quando você vê alguém que você acha que essa pessoa tem autoestima demais, não tem. Tem de menos, porque você não atravessa o espaço do outro quando você tem uma boa autoestima. Né? Outra questão que foi levantada também
é sobre a autoconfiança, que acho que eu devo ter falado, acho que no capítulo anterior um pouco. Ninguém também tem excesso de autoconfiança. Se a pessoa exagera na confiança, quer dizer, ela extrapola, que ela, digamos assim, é confiante demais. Se for confiante demais, isso é sintoma de autoestima negativa, porque a autoestima, quando boa, ela gera equilíbrio e ela gera também limite. Você sabe o seu limite, você não extrapola do seu limite, você não age pelo instinto, você não age pelo impulso, né? Sabe? Você não age de qualquer modo atabalhoado na vida, porque a autoestima também ela é um elemento onde que você se coloca numa posição de equilíbrio. Estou repetindo isso já, de equilíbrio. Então, a autoestima, apesar de ser um sentimento interior, interno, é um sentimento que você, na medida que vai trabalhando isso, você vai ficando mais consciente. E essa consciência, ela é aprimorada através da racionalidade. A pessoa que é totalmente emotiva, ela tem problema de autoestima, porque você não pode se deixar levar pelas emoções, decidir coisas, né, pelas emoções. Uma outra coisa que eu observei, né, em terapia, no meu trabalho psicoterapêutico, né, eu observei que existem que as pessoas não prestam atenção. Isso é uma coisa que eu ainda não falei, mas já vou falando. Que as pessoas não prestam atenção, mas uma coisa que é fundamental é você equilibrar razão e emoção. Né? Em terapia, eu sempre fiz essa análise e normalmente, tá, na maioria das pessoas eu detectei que elas tinham assim, tipo assim, 80% levado pela emoção e 20% pela razão, ou até 90% pela emoção e 10% pela razão, quer dizer, não existia razão, a racionalidade não era usada. Então, quando eu detectava que a pessoa agia o tempo todo muito mais no emocional, então a gente trabalhava para a pessoa elevar a sua porção de racionalidade. Isso em todos os aspectos da vida e em todas as escolhas, principalmente, porque o tempo todo nós fazemos escolhas. Então, se você age inconscientemente, você está no emocional. Então, muitas dessas decisões que você vai tomar, elas vão ser prejudicadas, porque as boas escolhas exigem racionalidade. E aí tem um outro dado, que tem um mito, né, que as pessoas dizem que a pessoa que usa a racionalidade, que ela é fria. Não tem nada a ver com isso. A pessoa que usa bem da sua racionalidade, ela equilibra, não é, o lado emocional, sentimental, com o racional. Então ela não vai tomar decisões baseadas apenas em emoções, em sentimentos. Ela vai trazer para a análise da racionalidade os dados, os fatos, etc., os objetivos, para tomar decisões, para fazer escolhas. As pessoas falam muita coisa que não existe, tá, gente? A chamada cultura popular, que na verdade é a cultura popular nesse sentido que eu estou falando, ela é muito baixa, ela é rasa. Então, quando diz, mas se você usar o tempo todo a racionalidade, você se torna uma pessoa fria. Não, isso aí não é assim que funciona.
Não é verdade isso. Na verdade, a gente precisa aprender a usar com equilíbrio a razão. A razão no sentido de analítica, tá? A razão no sentido analítico. Não é essa coisa matemática, é na análise, fatos, né? Situações, soluções. Você não busca a solução, né? As soluções normalmente elas são provenientes de uma dose de racionalidade, ok? Então, tem outra questão que foi colocada, é a questão também do valor da autoestima. Aí entra essa questão que eu já falei aqui, tem gente com muita autoestima, não existe isso. Mas tem gente que se valoriza demais, se autovaloriza demais. Sempre que você ultrapassa o limite, né, desses conceitos, tipo, né, autoconfiança, autoestima, né, como um todo, autoaceitação, etc., quando você ultrapassa o limite, que você vai além disso, de modo assim inadequado, sempre que todo excesso é fonte de baixa autoestima. Eu já falei, estou falando de novo, que a autoestima prevê um equilíbrio entre a emoção e a razão. Então, se você vive muito, 90% na emoção, tudo é emocional para você, a sua autoestima é baixa. Porque você não sabe aquilatar, né, as consequências dos seus atos. Entende? Então, tem que pensar nisso e tem que trabalhar isso. Tudo isso que eu falo aqui nesse curso é para ser trabalhado. É para você fazer uma análise de si mesmo e trabalhar os seus pontos. Eu digo assim, nós temos aquela coisa da dualidade. Nós temos pontos fortes, pontos fracos. Os pontos fortes, nós precisamos aprender a lidar, né, com esses pontos de forma a aprimorá-los. Né? As qualidades que você tem, dons, competências, você tem que aprender a utilizá-los, né, com parcimônia, né, com equilíbrio, com qualidade, sem excesso. Tudo que é excesso vai para baixa autoestima, porque quando você exagera, você vai criar situações ruins em algum momento da vida. Por outro lado, né, eu falei aqui das qualidades, das competências. Por outro lado, os pontos fracos, você não deve ficar parado nos pontos fracos. Mas isso eu não sei fazer, isso eu não sei, né? Por exemplo, tem pessoas que não sabem dizer não, né? Não sabem dizer não. Então, não saber dizer não é um ponto fraco da pessoa, porque ela pode ser explorada nesse ponto. Todo mundo pode vir a aproveitar-se da pessoa que não sabe dizer não. Então as pessoas te dominam a pessoa que não sabe dizer não, e passam a manipular. É tipo assim, pode falar com o fulano, que ele vai fazer isso para você. Isso é uma manipulação. Tipo assim, ele não sabe dizer não, então vamos aproveitar disso. E tem muita gente que vive em função dos pontos fracos dos outros. É uma coisa estranha. Mas tem gente que quando capta o seu ponto fraco, ou os seus pontos fracos, passa a investir nos seus pontos fracos, e aí você vai ser uma marionete na mão dessas pessoas. Esse jogo, né, da manipulação
é um jogo que as pessoas fazem devido à própria índole dessas pessoas, à própria baixa autoestima delas, porque quem tem boa autoestima não vai explorar o outro ou os outros. Somente quem explora os outros quem explora os outros tem baixa autoestima, porque age inadequadamente diante dos outros, se aproveita daquilo que é fraqueza no outro. Isso é baixa autoestima. Porque a pessoa com a autoestima equilibrada, ela vai respeitar o outro. Então, se ela sabe que o outro tem algumas deficiências, ela não vai se aproveitar disso. Ela vai, inclusive, alertar a pessoa sobre isso. Ela vai dar o toque sobre aquilo que a pessoa não sabe lidar. Então, mas nós vivemos num mundo que não é perfeito, nesse mundo dual, onde existe o bem e o mal, pessoas boas, pessoas ruins. Se você expõe, aí entra você, se você expõe as suas deficiências para os outros, eles vão se aproveitar disso. Você vai encontrar pessoas que vão se aproveitar das suas deficiências nesse sentido. Se você não sabe, esse exemplo que eu dei, se você não sabe dizer não, sempre você vai encontrar pessoas para se aproveitar de você. Essa é a realidade. Eu sei porque eu já vivi isso, Eu já fui, há muito tempo atrás, graças à minha persistência, e estudo e conhecimento, eu saí fora dessa, porque chegou no momento que eu percebi que eu era manipulado pelas pessoas, porque eu não sabia dizer não para elas. Porque a pessoa com baixa autoestima, o que ela quer do outro ou dos outros? Ela quer aceitação. Todos nós queremos ser aceitos pelos outros. Todos nós queremos ser queridos pelos outros. Todos nós queremos ser amados pelos outros. Essa é uma realidade. Porque o ser humano é um bicho super carente. Então ele precisa da aceitação dos outros, ele precisa da admiração dos outros e por aí vai. E para obter isso, ele tem seres humanos que fazem misérias, fazem coisas horrorosas, para obter esse ganho emocional do outro, quer dizer, a aceitação do outro. Daí que a pessoa pode entrar nessa de não saber dizer não. É como se fosse assim, se eu disser não, ele não vai gostar de mim, ela não vai gostar de mim. Eles vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal. Então, se você vive em função do que pensam os outros, sua autoestima é baixa. O sim e o não, eles têm que estar em equilíbrio. Existem situações que você pode dizer sim. Você também não pode bloquear tudo, Agora eu vou só dizer não para todo mundo, Eu, quando comecei o meu processo de trabalhar os meus sims e os meus nãos, teve um momento que tudo era não. Tipo, não vou concordar com ninguém, Vou discordar de todo mundo. Mas não é isso. Você tem que equilibrar, porque tem coisas na vida que você pode dizer sim. E tem coisas que você tem que dizer não. Coisas que afetam a sua saúde emocional, física e até mesmo espiritual, você tem que dizer não. Coisas que beneficiam você, beneficiam o outro, que ajudam o outro a crescer também, etc., você pode dizer sim. Quando eu trabalhava voluntariamente em uma instituição de recuperação, eu sempre falava, se o outro
chega para você e diz, olha, hoje tem festa lá na cabana do seu Chico, tá? E vamos lá comigo? Você automaticamente diz assim, vamos. Você não sabe o que é lá. O que é? Você sabe? Que festa é essa? Né? Você não pergunta, você já diz, a outra convidou, você vai. É como se passasse alguém para você e disse assim, ó, hoje vai ter festa no inferno. Vamos junto. Daí você vai. Você não pergunta, peraí, mas que inferno é esse, né? Entendeu? Você tem que perguntar. Quando alguém te convida para alguma coisa, você tem que perguntar, oh, mas como é que é isso? Como é que tem lá de bom? Que pessoas que vão lá? É? Eu, como eu estava contando, né? Eu já fiz muito disso. Já caí em muita roubada por força de não perguntar para a pessoa, mas aonde é isso? Aonde é essa festa? Onde é esse baile? Eu sou do tempo dos bailes, né, gente? Onde é essa balada? Né? Que tipo de pessoa que vai lá? Né? Como é que a gente chega lá, etc, etc, etc. Né? Você tem que fazer perguntas antes de responder o sim. Ao mesmo tempo que você tem que fazer pergunta para responder o não. Porque você pergunta, você questiona e você analisa. Você diz, peraí, mas esse lugar não é bom, esse lugar eu não quero conviver com essas pessoas, etc, etc. Então você tem que aprender, né, a questionar qualquer coisa que te proponha, qualquer coisa que te proponha. Acho que foi ontem, eu estava conversando, né, com um pessoal ligado a mim, né? A gente estava conversando sobre a questão de construções de prédios, condomínios, essas coisas. Aí eu estava contando que teve um tempo que já tá contando a história de um prédio que eu conheço, né? E aí eu falei, né, que as construtoras, as pessoas precisam ficar muito de olho, porque na hora de vender na planta, né, os imóveis, tudo é divino e maravilhoso. Mas tem muitas construtoras que elas dão golpe, essa é a verdade. Elas dizem que vai custar tanto e depois custa o dobro, etc. E material, essas coisas aí. Que existe isso de monte, em todo lugar. Aí eu estava falando, né, que as pessoas, nossa, mas lá vai ser legal. Lá vai ter piscina, lá vai ter isso, lá vai ter aquilo, lá vai ter mais não sei o quê. E tem um monte de gente, né, que você conhece que já comprou, que vai comprar, né? Aquelas coisas. E eu, na época, eu tinha já a minha casa. Aí eu disse, eu não quero, não vou entrar nessa. Não, mas vai pagar aí a perder de vista, não sei o que lá. O que aconteceu depois? O negócio que era para ser entregue, tinha tipo 3 anos, foi entregue depois de 10, 15 anos. O preço que era, vamos supor, era, na época, né, 60 mil, daí passou para 300 mil. É, bem assim mesmo. Acontece muito isso, né, com esses empreendimentos imobiliários. Ninguém te garante o preço final. Então, e eu não entrei. Depois eu vi aquele monte de gente que eu conhecia reclamando disso, daquilo, mais aquilo, tal. Então, a gente precisa aprender quando alguém te propõe alguma coisa, em qualquer nível, você tem que aprender a fazer uma análise, né, racional, para não entrar em roubadas, né? E isso tem a ver com a autoestima, porque se a sua autoestima é baixa, você diz, não, todo mundo vai, eu também vou. Todo mundo vai comprar o prédio, eu também vou comprar. Quer dizer, você vai com os outros achando, isso é legal, eu vou estar lá com essa turma.
né? Eu não vou dizer não para eles, né? E tal. Vai sim. Então, veja bem, o seu sim ou o seu não, a qualidade desse sim e desse não vai depender da sua autoestima. Porque se você não tiver autonomia perante o outro ou os outros para dizer sim ou não, sua autoestima está baixa. Sua autoestima está baixa. Ok? Então, a outra pergunta, né, que falaram, né, que me fizeram, isso aí eu estou falando sobre a autovalorização, né? Valor pessoal, veja bem, valor pessoal. Você tem que sempre dar um crédito elevado para você, no sentido de que da sua valência, entendeu? Da sua valência, no sentido do quanto você vale. Porque senão as pessoas acham que você não vale nada. Todo mundo pode pisotear você, todo mundo pode xingar você, desacatar, todo mundo pode passar a perna no você, passar você para trás, ludibriar você, etc, etc, etc. E você deixa. Porque a gente tem que ter um senso, quem tem uma boa autoestima tem um senso de realidade muito legal, porque a pessoa observa as coisas como estão acontecendo, certo? E essa manipulação, ela acontece muito. Tem pessoas que são profissionais do vitimismo, por exemplo, né? Sabem se fazer de vítima em qualquer circunstância. Essa pessoa que faz esse jogo da vítima, né? Ela é perigosa para você, porque o objetivo é manipular você. Então, a pessoa que faz o jogo da vítima, né? A vítima é uma posição existencial. Tem gente que opta por viver sempre na postura da vítima, do coitadinho, né? Para o que? Arrecadar atenção, coisas, afetos, etc. Mas essa pessoa nunca ela vai estar satisfeita, porque ela também não percebe que vai receber, né, digamos assim, afetos de segunda classe, de terceira classe. Tá? Não é aquela coisa pura, sabe? Na essência. Porque quando você tem uma convivência equilibrada com os outros, os afetos que você recebe são afetos autênticos. Quando você joga para obter o afeto das pessoas, você vai receber afetos que são condicionados. Isso aí nós vamos falar mais na frente nesse curso. Mas hoje eu coloquei aqui algumas questões que já me levantaram. Mais para frente, aí eu vou fazer mais perguntas e respostas, porque o objetivo também é ir esclarecendo as pessoas. Ok? Então, se você gostou, você comente, tá? O curso. Gosto que as pessoas comentem o curso. Comentem até aquilo que não gostaram. Comentem até aquilo que não entenderam, porque aí a gente esclarece. Por hoje, minha gente, é isso, tá? Eu creio ter feito aí digamos assim, dado uns toques aí naqueles que me perguntaram sobre questões ligadas à autoestima. Tem outras questões, mas isso é uma outra vez, a gente volta, ok? Então é isso aí, gente. Para quem é de bom dia e paz e luz para todos.